Querido irmão, mais uma vez é um grande prazer estar conversando com cada um de vocês num final de semana tão significativo para os cristãos do mundo todo. Se você estiver assistindo a esse sermão ou cultuando a Deus por meio do nosso canal em qualquer outro momento do ano, saiba que nós estamos aqui em abril de 2021 e é exatamente o final de semana que nós denominamos um final de semana santo, com a sexta-feira da morte de Jesus, onde celebramos, lembramos, e a ressurreição no domingo. E é exatamente por isso que nós temos esse tema. Você tem medo da morte? Tem medo da morte? João capítulo 11, verso 1 ao verso 27. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso. Isso ajuda bastante o crescimento do canal. Deixe aí o seu like, inscreva-se no nosso canal e deixe a sua descrição, tá? Na descrição qualquer comentário, pergunta ou sugestão. João capítulo 11, versos 21 ao 27 diz assim: Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: O seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: Sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Até aí é o nosso texto para a meditação nesse dia especial. Você tem medo da morte? Então esse é o título do nosso sermão. Você tem medo da morte? Ou apenas tem medo da morte? Esse aqui é o nosso título. E é uma reflexão muito importante que faremos aqui nesse dia especial. Álvares de Azevedo, nos grandes poetas brasileiros, lá do chamado período ultrarromântico, o período ultrarromântico, ele tinha, entre outras coisas, a exaltação da morte pela desesperança nas pessoas, no amor, na vida, nos relacionamentos. E o Álvares de Azevedo, ele escreveu assim: Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória pressinto em meu futuro, que aurora de porvir e que manhã. Eu perdera chorando essas coroas, se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce alva, acorda a ti, natureza mais louçã, mais bonita. Não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã, mas essa dor da vida que devora, a ânsia de glória, o dolorido afã, a dor no peito emudecer ao menos se eu morresse amanhã. Álvares de Azevedo está chateado, ele está dizendo: olha, se eu morrer amanhã, só minha mãe e minha irmã vão cuidar do meu corpo, vão cuidar de mim. Isso aqui é a desilusão da vida ou sobre a vida, aqui nessa poesia do Álvares de Azevedo. O mundo ele tem forma muito diferentes, de lidar com a morte. Eu fui aqui a algumas reportagens para tentar entender como as várias culturas, como várias sociedades lidam com esse tema, com a morte. Na China, por exemplo, a cerimônia, o funeral de uma pessoa, ele dura em torno de 7 dias. As roupas que as pessoas usam no funeral da pessoa querida, essas roupas, de alguma forma, elas mudam de acordo com a relação da pessoa com o morto, com o cadáver, ali, com o corpo, com o ente querido, melhor assim. Se os filhos vão usar roupa preta ou roupa branca, os netos usam roupa azul. Então, de acordo com a proximidade que você tem com a pessoa que faleceu, você usa uma roupa diferente. As pessoas são chamadas para o velório por meio de um convite. Os convites geralmente são brancos, mas se a pessoa tiver vivido mais de 80 anos, os convites estão na cor rosa. Por quê? Porque, de acordo com o chinês, quando a pessoa vive mais de 80 anos, você tem muito mais para celebrar do que para lamentar. Então, eles celebram muito mais do que lamentam quando a pessoa teve longevidade aqui na Terra. O Dia dos Mortos do México, isso aqui é uma festa muito estranha, causa muito estranhamento para nós. Diz a tradição mexicana que entre os dias 1 e 2 de novembro, os mortos
eles tinham a permissão de Deus, né, ou uma permissão divina, para esses mortos voltarem e, de alguma forma, visitarem os seus parentes, os seus amigos vivos. Então, para receber esses parentes, os vivos enfeitam a casa com flores, com velas, com incenso, fazem as comidas prediletas dessa pessoa que morreu, vestem roupas coloridas, se vestem ou se fantasiam de esqueletos e até fantasias de morte, que é, de acordo com a tradição de alguns lugares do México, essas pessoas irão receber ali os mortos, os espíritos daqueles que já morreram. Então são situações bem diferentes. Tanto a reportagem do chinês quanto do mexicano está na gazetadopovo.com.br. Mas eu fui atrás de algo ainda mais inusitado. Teve uma época que havia lido isso em algum lugar e fui pesquisar sobre isso e encontrei. Que fica na ilha Toraja, na Sulawesi, não sei bem a pronúncia, que é uma ilha da Indonésia. O que acontece? Diz que isso acontece, e é uma ilha populosa, de mais de 1 milhão de pessoas, de habitantes. É uma região que quando a pessoa morre, o seu cadáver, o corpo, ele não é sepultado imediatamente. Ele é colocado num quarto da casa. Nesse caso aí da foto, da imagem que você está vendo é de uma pessoa, inclusive lá na reportagem tinha até o nome dele, se não me engano era Paulo, isso se a minha memória não falha, é Paulo. Ele faleceu há um ano, e ele está no cômodo da casa, lá no quarto, onde era o quarto dele. E aí a pessoa que estava fazendo a reportagem, que é a BBC, tá? Inclusive a fonte está aí dada para você, se quiser aprofundar um pouquinho mais o assunto. As crianças brincam no quarto junto ali com o cadáver, eles conversam com essa pessoa, no caso era um avô das crianças, e eles dizem pro vovô, vamos brincar, tá na hora, o senhor dorme muito. E todos os dias as pessoas da casa levam comida para esse cadáver, para esse corpo, levam água, levam bebida, levam até cigarro, e à noite não deixam a luz apagada para que ele não tenha medo. Então, olha que situação totalmente inesperada aos olhos aqui do brasileiro. Esse corpo está há um ano na casa ali sendo cuidado pelas pessoas de alguma forma para que ele possa não ser sepultado imediatamente. Que coisa. Então são formas tão diferentes para lidar com a morte. Aqui em João capítulo 11, nós temos a história de uma família que precisou lidar com a morte. Ela precisou lidar com a morte. Nós vivemos dias no Brasil e no mundo que as pessoas têm lidado com a morte diariamente. Com os perigos, com os desafios, com o luto de familiares, de amigos, de pessoas que estão próximas. Eu tenho visto muito o Salmo 23 aqui em abril de 2021 aqui no Brasil. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque tu estás comigo. Então a ideia de hoje vivemos sim no vale da sombra da morte, viver perto da morte. É provável que irmãos, amigos que estejam me ouvindo, perderam pessoas muito queridas do seu círculo de amizade. E a gente tem vivido o vale da sombra da morte, viver o vale da sombra da morte. Aqui você tem o Lázaro. Lázaro era um grande amigo de Jesus. Na verdade, a família de Lázaro era composta por pessoas muito próximas a Jesus. Você tinha as duas irmãs, né, e Lázaro, os três familiares, Lázaro, Marta e Maria. Em determinado momento da história, o Lázaro fica doente e eles mandam um recado para Jesus. Olha que recado, olha a profundidade do recado. Mestre, aquele a quem amas está doente. Olha a profundidade do recado. Isso já traz para mim aqui grandes desdobramentos para a minha vida espiritual. A gente percebe nesse primeiro momento, se eu parasse por aqui, ou se você parar aqui nesse momento de assistir ao culto, de cultuar a Deus por meio do nosso canal, você já entenderia com muita certeza, olha, pessoas a quem Jesus ama também adoecem. Pessoas a quem Jesus ama também passam por dificuldades, passam por lutas, passam por lutos, passam por dificuldades, por grandes desafios. Quando Jesus, então, ele recebe o recado da seguinte maneira, olha, aquele a quem amas está doente, ou seja, o seu grande amigo, ele está doente, era uma doença séria. Tão séria essa doença que pouco tempo depois o Lázaro, ele morre, ele veio a falecer e ele morreu.
Jesus, então, ele entendendo e sendo dono do tempo, Jesus dono do processo, Jesus dono de todas essas coisas. Quando Jesus, então, ele vai ao encontro da família, Jesus vai atrás daquelas pessoas, quando Jesus está se aproximando, havia uma distância do lugar onde Jesus estava até a casa aqui dessas pessoas, alguns poucos quilômetros. Mas o texto vai dizendo que quando Jesus estava se aproximando deles, quando Jesus estava perto, Marta foi até Jesus. E ela foi até o encontro de Cristo para dizer para Jesus, Jesus, não adianta mais. Na verdade, Marta, ela vem com a ideia, olha, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Na verdade, Marta já está dizendo para Jesus, ele morreu. Ele morreu. E como é difícil entender a morte. Como de fato é difícil nós entendermos a morte em qualquer época de qualquer pessoa. Muitas vezes a gente tem a ideia assim, o fulano faleceu, quantos anos ele tinha? Às vezes a gente tem essa pergunta. Por que nós temos essa pergunta? Porque na cabeça daquele que não é próximo, parece que o ser humano tem uma data de validade, mas não tem. Aquele a quem ama, aquele que cuida, aquele que está do lado, nunca chegou a hora de perder o seu ente querido, nunca, não tem hora. Então a gente nunca sabe de fato, nós nunca conseguimos entender a morte. Nós jamais conseguimos compreender a morte. Na verdade, a Bíblia diz, talvez um dos homens, talvez não, o homem mais sábio da história da Terra, ele diz que o homem foi criado com o anseio, com o desejo de viver para sempre. Então, dentro de nós, há sempre aquela ideia, parece que algo está errado. Algo foi perdido e de fato foi perdido, porque a morte é consequência do pecado do homem. Então, nós nunca vamos entender o pecado. Entender a morte. Lembrando, não é consequência de um pecado específico, inclusive vamos conversar sobre isso no texto, mas é consequência da maldade que está no homem, que está dentro do ser humano. E o homem, então, ele passa a viver também momentos de lidar com a morte. E como é difícil entender a morte. Nesse texto, meu irmão, eu quero refletir com você, sempre se lembrando que os irmãos que estão assistindo a esse vídeo ou cultuando a Deus nesse primeiro momento, estão fazendo isso no domingo de Páscoa. Jesus ressuscitou. E você, em qualquer momento da história, deve estar em mente, olha, o pastor está pregando na semana da Páscoa. Está pregando sobre ressurreição, está pregando sobre a vida. E nesse texto específico aqui, nós temos a ideia de nós refletirmos sobre algumas questões. E eu quero fazer essas reflexões com os irmãos a partir de 3 perguntas. 3 perguntas que irei fazer e que elas têm resposta para mim com muita clareza dentro do texto ou dentro da Bíblia. E a primeira pergunta é, quem é o culpado quando alguém morre? Quem é o culpado quando alguém morre? Quem é o culpado? Quem é o culpado? Quem deve levar a culpa da morte de alguém? Essa é uma pergunta muito interessante que afeta e que avassala tantas pessoas. Tantas pessoas, afinal de contas, na morte, nesse momento tão triste aqui, você tem essa questão, olha, quem será? Por que eu fiz? É uma reflexão importante, quem é o culpado pela morte? Quem é que é o culpado pela morte? Será que de fato, quem é essa pessoa que foi culpada? Aqui, quando Jesus está se aproximando, Maria tem uma reação diferente, Maria ficou em casa. Vocês sabem pelos textos bíblicos que eram 2 irmãs muito diferentes. A Maria, ela era muito mais contemplativa, uma pessoa mais, talvez com um temperamento um pouco mais pacífico, mais calma, uma mulher ali de contemplar, de buscar a Deus na sua tranquilidade, enquanto Marta é muito mais agitada, muito mais, talvez, uma mulher mais decidida, uma mulher mais proativa, poderíamos chamar assim. Não que quem é contemplativo não seja proativo, são coisas diferentes e cada um do seu jeito, mas Marta era mais agitada. Tanto que Maria fica em casa. Ficou em casa fazendo o quê? Não sei. Havia muitas pessoas na casa. Lázaro tinha morrido. O texto fala que muitas pessoas foram visitar a família, consolar a família, ficar com aquelas pessoas. Maria fica ali, Marta vai até Jesus. E a grande constatação que Marta faz é, olha, Senhor, se o Senhor não estivesse demorado tanto, se o Senhor estivesse aqui, o seu amigo não teria morrido. Achei um culpado. Achei o culpado. Jesus. Esse é o culpado.
Na cabeça de Marta, olha, dava para ter evitado, era possível evitar isso aqui, era possível evitar. Eu perdi um ente querido, de quem é a culpa? Quantas vezes nós temos visto isso aí na televisão, na internet, nos meios de comunicação, nas redes sociais? A culpa é do médico. Então precisa arrumar um culpado, a culpa é do médico. A culpa é da enfermeira, a culpa é do sistema de saúde. Quando a gente não arruma, às vezes, culpados externos, irmão querido, não que em alguns momentos que essas pessoas não devem ser ou não devam ser responsabilizadas pela morte de alguém, ok? Isso não é o que está em questão aqui agora. Mas nas mortes cotidianas, na vida, na maior parte das mortes, simplesmente a pergunta é: quem é o culpado? Eu sou culpado? O que eu deveria ter feito? Sabe, o que eu fiz? O que eu deveria ter feito? O que eu não fiz por aquela pessoa? Será que faltou um remédio? Será que faltou um tratamento? Será que deveria ter levado antes? Será que deveria ter levado depois? Será que eu fui omisso? Onde eu estou ocupado? Meus queridos irmãos, essa pergunta é tão recorrente e ela é tão séria que existe estudos sobre a síndrome do sobrevivente. Imagina que coisa! Aqui no site uol.com.br, ele vai dizer o seguinte, olha, que essa é uma síndrome não muito estudada e não tem grande reconhecimento na literatura, mas há quem reconheça essa síndrome. E ela é estudada desde 1960 e geralmente ela faz parte quando há grandes catástrofes. Mas também diz que é muito recorrente em lutos isolados. A reportagem diz que é o sentimento existente ao de culpa pela morte dos outros, ou também pelo fato de ter sobrevivido. Imagina, na cabeça da pessoa eu sou culpado pela morte de alguém, ou eu deveria ter morrido e essa pessoa ter vivido. Isso é uma síndrome chamada de síndrome do sobrevivente. Coisa antiga, coisa que está entranhada na vida do homem, que muitas vezes não reconhece a soberania de Deus sobre aquilo que acontece. Em João capítulo 9, versículo 2, um cego é levado até Jesus, ou ele se aproxima de Jesus, e as pessoas perguntam de quem é a culpa desse homem ter nascido cego. Quem fez? São os pais? Qual é o pecado dos pais para que ele tenha nascido cego? E Jesus responde: ninguém pecou, nem ele, nem os pais, nem ninguém. Ele é cego para que a glória de Deus, de alguma forma, fosse demonstrada na vida dele. Queridos irmãos, nem sempre a morte vai trazer para nós explicações simplórias de que tanto precisamos. Quantas vezes nós gostaríamos que tivesse uma explicação mais razoável? Talvez simplesmente para que eu pudesse até mesmo indicar o culpado pela morte de alguém. Olha, como seria bom para mim, um acalento na minha vida se eu puder dizer: ele morreu porque o culpado é o fulano. Jesus, se o senhor não estivesse aqui, ele não teria morrido. A culpa é de Deus, a culpa é do médico, a culpa é minha, a culpa é do hospital, a culpa é do sistema de saúde, a culpa é de alguém, sendo que a própria Marta, ela reconhece que Deus era dono de todas as coisas. Verso 22, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Quando Marta fala para Jesus: meu irmão morreu, mas eu sei que se o Senhor pedir, Deus muda de situação, ele traz o irmão de volta. Olha a compreensão de Marta, olha a ideia de Marta de que vida e morte estão em Deus. Vida e morte estão em Deus. Por mais que ela coloque aqui a culpa em Jesus. Olha, Jesus, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Irmãos queridos, vida e morte estão nas mãos de Deus. E muito mais do que isso. Às vezes nós queremos carregar uma culpa que não é nossa. Uma culpa que, será que, o que mais eu poderia ter feito? Eu tenho acompanhado tantos irmãos, tantas ovelhas. E quantas vezes eu tenho que dizer isso no velório, num culto fúnebre? Dizer para os irmãos: eu acompanhei você, o cuidado que você teve pelo seu ente querido. O que mais você poderia ter feito? Nada. Você, como ser humano, fez tudo o que poderia ter sido feito por ele. Agora, a vida tem limite, Deus sabe, Deus, de fato, é o dono da vida e da morte. Deus é dono da vida e da morte. O Salmo 116, versículo 15, e aí muda, né? Algumas versões bíblicas mudam, e parece que muda muito o sentido do versículo.
Na versão NVI diz assim, o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. É o mesmo texto que nós já ouvimos tanta pregação, que é preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Que parece que é tão diferente, mas não é. O Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. É o mesmo texto que nós conhecemos como é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Pastor, mas é muito diferente, precioso com pesar. Não, não é diferente. A questão é que por muitos anos nós fomos ensinados de que Deus tinha prazer na morte das pessoas, e Deus não tem prazer na morte das pessoas. A morte ela é uma consequência do pecado, com pecado. Deus não criou o homem para a morte, Deus criou o homem para a vida, inclusive para que tivesse um relacionamento pleno com Deus, e tristeza, luto, dor não fariam parte disso. Agora, quando o salmista, na sua poesia, ele fala que Deus vê com pesar, e que ele fala também que a morte é preciosa, a ideia que ele quer, tanto no pesar quanto no preciosa, a ideia é o seguinte, que a morte de um cristão, ela não passa despercebida, ela não é um ato sem importância aos olhos de Deus. Ou seja, Deus acompanha, Deus é dono da vida e da morte, Deus conhece exatamente o que se passou ali. Não foi, olha, Deus cochilou e o fulano morreu. Deus perdeu o time e o fulano morreu. Não. A morte dos seus, especialmente dos cristãos, para Deus ela é preciosa, Deus vê com pesar, Deus tem atenção, Deus acompanha, mas Ele é o dono da vida, Deus é o dono da morte. Quem é o culpado? Não tem culpado, não há culpado. Deus é o dono da vida e da morte. Deus é o dono da vida e da morte. Primeiro. Segunda pergunta é possível existir vida na morte? Então, é possível existir vida na morte? Vida e morte é uma antítese. Vinícius de Moraes, de repente o riso fez seu pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente o riso fez-se o pranto. Olha, uma antítese. O que é antítese? Duas palavras, duas ideias contrárias, sendo colocadas para a construção de um pensamento. Vida e morte são antíteses, são duas palavras totalmente diferentes. Para o mundo, a morte é morte. Para o mundo, a morte é a morte. Para o cristão, a morte é a vida. Enquanto para o mundo a morte é a morte, para o cristão a morte é a vida. Que coisa, que paradoxo, que antítese para o cristão. Porque para mim, quando eu morrer, eu vou ter vida, eu não vou ter a morte. Isso faz com que o cristão tenha um comportamento bastante diferente do que outras pessoas. Recentemente, agora, toda essa pandemia, infelizmente, em toda essa tristeza que nós estamos vivendo, especialmente o Brasil, boa parte dos países do mundo, os países desenvolvidos, países que se anteciparam a todas as dificuldades, estão saindo disso, né? Li agora uma reportagem dizendo que os Estados Unidos vacinarão todos os cidadãos americanos até 4 de julho. Todos os cidadãos americanos em idade de vacinação estarão vacinados e provavelmente o país estará livre, né, dessa doença. Bastou consciência administrativa para que ele pudesse resolver essas questões. Foi feita uma pesquisa aqui no Brasil, agora recente, você encontra isso em qualquer site, isso foi muito propagada, muito divulgada, que foi feita uma pergunta se você tem medo da morte, inclusive pela Covid, e se você tomaria vacina. 2 perguntas, né? Os evangélicos, a vacina, dizem, o maior grupo que não quer se vacinar ou que tem receio da vacina são os evangélicos. Triste, né? Acho que isso não é bom, não é legal. Acho que a gente precisa trabalhar com algumas questões importantes aí. E o porquê disso, né? Porque eu estudei, porque a ciência diz, ou porque ideologia, por causa de fake news, de YouTube. Então, são questões que a gente deve pensar, né? É uma decisão fundamentada na ciência, você estudou, você chegou a esse tipo de conclusão, é ideologia, essa loucura desses dias,
essa polarização do certo e do errado, do bom e do ruim. Bom, então essa eu deixo para depois, uma outra hora conversa. Uma outra conversa. Mas essa pesquisa chega também a uma conclusão. Sabe qual é a conclusão? Que os evangélicos são as pessoas no Brasil que têm menos medo da morte. Olha que interessante. E nós sabemos por quê, irmãos? Porque nós sabemos que para o crente a morte não é o fim. Nós sabemos que a morte não é o fim. E o que Jesus disse aqui para Marta? Eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus, ele vinha falando de uma coisa surreal. Por quê? Por que Jesus vinha aqui numa ideia totalmente surreal? Primeiro, Lázaro ainda não havia sido ressuscitado. Tá? Então, isso aqui não existia aqui ainda, era depois. E Jesus já vinha, nós já estamos aqui no capítulo 11, entrando no 12, aqui logo no capítulo 16. Antes um pouquinho, aqui no capítulo 13, 14, 15, 16, você já vai encontrando aqui, no capítulo 18, você já tem Jesus sendo preso. Ou seja, a ideia da morte de Jesus já era algo iminente, já era algo que iria acontecer daí a algum tempo. Então, para essas pessoas aqui, isso era meio surreal, não era uma coisa que tinha tanta clareza como nós temos hoje, como nós podemos entender hoje. Para eles era algo diferente. E Jesus já estava mostrando para eles, olha, eu vou morrer e vou ressuscitar. E eu sou a ressurreição, eu vou ressuscitar, sabe para quê? Para que mesmo que você morra, você possa viver. Irmãos, existe com certeza vida na morte. Para o cristão, de fato, a vida começa plenamente com a morte. Nós vamos nos automartirizar, nós vamos nos entregar para morrer, nós vamos fazer um culto à morte, nós vamos adorar no sentido de gostar muito da morte de uma pessoa. Não, a gente nunca vai se acostumar com a vida, com a morte, né? Nós nunca vamos nos acostumar com a morte. Porém, meus irmãos, nós temos ciência sim, nós sabemos. Por isso que os cristãos, os evangélicos de forma geral, de acordo com essa pesquisa, eles compõem o grupo que menos tem medo da morte. Por isso, porque nós sabemos que o nosso mundo não termina aqui, que se o nosso mundo terminasse aqui, nós poderíamos comer muito, beber muito, festejar muito, porque a nossa vida teria sido representada e sintetizada apenas nesses dias. Mas Jesus está dizendo que não, olha, daqui a algum tempo eu vou caminhar para a morte, vou caminhar para a ressurreição da Páscoa, tão celebrada por nós, e eu vou me lembrar de vocês na minha ressurreição, e todos aqueles que entenderem o meu sacrifício, um dia ressuscitarão para viver comigo a eternidade. A eternidade vão viver comigo. E a terceira pergunta que faço para você, e não é, de fato, não sou eu que estou fazendo essa pergunta. Quem fez essa pergunta foi Jesus, ele fez essa pergunta para Marta. Ele diz o seguinte, você crê nisso? Depois que ele falou, olha, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso, Marta? Você acredita nisso, Marta? Olha que coisa, meu irmão, olha que maravilha. Ela responde que sim, eu sei que tu és o Cristo, eu sou seu amigo, mas muito mais do que amigo eu já reconheço que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, versículo 27, o último versículo da nossa meditação. Eu não sei, de fato, se Marta não tivesse entendido ainda sobre ressurreição, se alguma coisa teria mudado. Não sei se isso seria, se alguma coisa aqui teria mudado. De fato, não posso te falar se Jesus teria mudado o seu plano, a ressurreição de Lázaro. Eu até acredito que não. Teologicamente, creio que não. Creio que a linha aqui seria cumprida. Quem teria perdido era apenas Marta, mas o plano teria sido cumprido até o final. Tá? Mas, com certeza, a resposta de Marta influenciou totalmente a vida dela. A vida dela. Porque ela reconhece que a partir daquele momento, reconhecendo Jesus como Cristo, ela estaria no grupo que viveria eternamente com Deus, e não no grupo que viveria eternamente sem Deus. Por quê? O fato de você acreditar ou o fato de você desacreditar na vida eterna não fará com que a vida eterna deixe de existir para você. A diferença é como a vida eterna será vivida por você. Essa é a questão.
Quando Marta diz, eu acredito, sim, Marta talvez aí abre um portal maravilhoso na sua vida, que é o portal que é aberto para aqueles que entendem Jesus como Cristo, como Filho de Deus. E ela poderia, então, conseguir se aproximar daquilo que é talvez o grande desejo da humanidade. Você sabe, meu querido irmão, que tem um bilionário russo que ele, segundo ele, o que ele tem feito é feito meio nas escondidas, não tem tanta clareza. Mas esse bilionário russo, ele diz que está criando um projeto que seria para a imortalidade do homem, do ser humano. Que em 2045 nós já teríamos os primeiros protótipos desse homem imortal. Esse milionário russo é o Dmitry Itskov. Eles fariam isso. O que eu ouvi dizer depois, e li em alguns lugares, é que o projeto dele está meio atrasado. Então ele já não está conseguindo cumprir, e a gente sabe que não vai conseguir, né? Que ele já não estava conseguindo cumprir os prazos, mas em 2045, mais ou menos, o pensamento humano, todas as emoções, os sentimentos estariam sendo transferidos para uma máquina, e essa máquina, então, faria como um holograma, uma imagem uma imagem, apenas uma imagem mesmo, como se fosse um fantasma, mais ou menos holograma, mais ou menos essa a ideia. E toda a imaginação, os sentimentos, os desejos, a inteligência da pessoa estaria naquele holograma. Então aquela espécie de holograma viveria para sempre, porque toda a inteligência, todos os sentimentos estariam numa máquina. Esse é mais ou menos o projeto. Olha que coisa, irmãos, olha que loucura. E em 2045, irmão, 2045 daqui 24 anos, muitos de vocês e de nós, estaremos aqui, ou estará aqui em 2045, se Cristo não vier antes. Esse é o projeto desse bilionário russo. Eu tenho que dizer para ele que não vai dar certo, não. A Bíblia diz que isso aqui não vai dar certo e que realmente é dinheiro jogado fora, poderia estar investindo em outras coisas, para melhoria da qualidade de vida dos idosos, para melhorar a cura ou curar algumas enfermidades, mas isso aqui, biblicamente, isso aqui não vai dar certo. Bom, a ideia é você crer na eternidade, mas, existe inclusive para eles, para esses pesquisadores, a diferença entre imortalidade e ser imortal e ser amortal, tá? A ideia é que o imortal é aquele que jamais morreria e que o amortal não morreria de velhice, mas ele poderia morrer de um acidente, de uma catástrofe. São coisas diferentes. Para Marta, Maria estava em casa, para Marta, a pergunta de Jesus foi, você crê nisso, Marta? Você crê que quem está em mim não morrerá, mas viverá para sempre, Marta? Você de fato acredita nisso? Você acredita nisso? Meu querido irmão, a Páscoa de hoje, de domingo, desse domingo, que veio como comemoração de um dos grandes eventos, a morte e a ressurreição, eles compõem esses dois eventos, o maior evento da humanidade, aquilo que é a história, que mudou totalmente a nossa vida, que mudou o planeta, que criou a maior religião do mundo, a religião mais influente. É exatamente esse evento, esses dias de morte e ressurreição de Jesus. Querido irmão, se de fato você responder a essa pergunta, você crê na vida eterna, e responder essa pergunta com não, talvez, essa história de Jesus não dá cola nos eventos históricos, eu acredito num bom homem, acredito numa boa vida, acredito nesse Jesus que foi bom, mas essa história de ressurreição, de Deus, eu não acredito. A sugestão que eu passo para você é coma bastante chocolate, faça bastante festa, coma bastante do bom e do melhor, porque o que a Bíblia fala é que se nós não cremos em Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, a nossa vida se resume a essa vida que está aqui. A pergunta para Marta é fundamental. Marta, eu estou dizendo para você, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Marta, você crê nisso? A resposta de Marta foi imprescindível para a sua própria vida. E então, meu querido irmão, o que Jesus fez nesse final de semana que nós comemoramos, já havia sido avisado por ele, algumas vezes, inclusive, aqui no episódio da morte de Lázaro. Jesus ressignifica
as certezas dos homens, as certezas do mundo. Jesus mostrou que ele é o dono da vida e também aquele que controla a morte. A morte não é o fim. Na verdade, aquele que vai morrer viverá eternamente. Essa antítese que nós vivemos. Sabemos que vamos morrer, mas a morte é para viver eternamente. E que essa morte, que depois se transforma em vida, ela é uma vida eterna, maravilhosa com o Pai. Hoje é domingo da ressurreição de Jesus. Hoje nós separamos, o Ocidente separa essa data especial para dizer: ele viveu, ele venceu a morte. E quem acreditar nisso, viverá eternamente com Jesus. É essa a nossa mensagem, que Deus nos abençoe. Deus amado, obrigado pela palavra do Senhor, por essa esperança, por esse conforto. Primeiramente, um conforto de saber que a morte e a vida estão nas mãos do Senhor. De saber, meu Deus, que nós não somos tão grandes assim para sermos responsáveis pela vida de alguém, pela morte de alguém, especialmente quando cuidamos e amamos essa pessoa. Meu Deus, que vivemos-se em antítese, não queremos a morte, nos protegemos, nos cuidamos, mas ao mesmo tempo sabemos que a vida vem depois da morte, a vida eterna, a vida plena, a vida glorificada, a vida sem pecado. Meu Deus, e que assim como Jesus fez essa pergunta para Marta, Marta, você crê nisso? Se eu não responder a essa pergunta de forma positiva, eu também viverei eternamente. Eu terei existência eterna, mas não será uma existência em vida, será a existência de morte eterna longe do Senhor. Que esse domingo de Páscoa, que esse final de semana especial, que esse final de semana seja para nós como um marco da nossa existência, da nossa história, sempre. Que tudo o que Cristo fez nesses dias, há 2000 anos, seja aquilo que motiva a nossa vida e a nossa esperança para morar com o Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o consolo, a comunhão e o conforto do Espírito Santo possam estar com cada um de nós aqui nesse lugar, não apenas com os nossos irmãos aqui, mas com todos os nossos irmãos em todos os lugares da terra. Que seja hoje, amanhã e até a volta bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.